Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Papo Registrado. Meu nome é doutora Carla Demétrio, CEO da Marques e Marcas, a primeira rede de franquias de marcas e patentes do Brasil. E esse podcast ele foi criado para compartilhar as histórias de sucessos dos nossos clientes e também inspirar muitos outros a empreender. Vamos receber agora nesse primeiro episódio a nossa cliente e também especialista em neuromarketing, Josiele Lima Guimarães. Ela é mestre em neuromarketing e vai mostrar para vocês tudo sobre neurovendas. Acompanhe e saiba como revolucionar agora o seu negócio aplicando essas técnicas. O negócio em networking aqui. Josi, conta para nós um pouquinho da sua história. Bom, eu sou formada em administração e faz muito tempo já. Em seguida fiz um MBA em gestão estratégica. No MBA eu conheci o neuromarketing, aí virei uma doente apaixonada. Porque depois que você é impactado pela sementinha da neurociência, desculpem, o negócio pega e não gruda mais, desgruda mais. Então aí eu comecei a estudar. E por conta desse ecossistema de procura, e você acaba colocando a tua energia e atraindo as coisas, eu fui convidada para participar da primeira turma de mestrado da América Latina. E na hora eu falei sim, nem pensei em nada, só fui. Então aí nesse ano ainda a minha vida mudou, eu trabalhei no IP2 Neurobusiness, fazendo análises biométricas de campanhas, utilizando equipamentos. Então toda essa expertise que eu trago da administração, da gestão e da neurociência, a gente aplica nos negócios, né? Então acaba sendo um temperinho extra. Todo mundo pensa, meu Deus, o neuromarketing vai transformar as vidas. Não, ele é uma ferramenta. E para quem está nos ouvindo e não sabe, eu nunca ouvi falar sobre o que é neuromarketing. Qual que é a definição mais fácil, assim, que você fala desse conceito? O neuromarketing ele é a fusão de dois ecossistemas. Os ecossistemas da neurociência, onde estuda o indivíduo, as reações químicas, físicas e biológicas, e o marketing, as teorias tradicionais. O Kotler, por exemplo, que é o pai da administração. Então, a fusão desses dois ecossistemas traz para nós um olhar diferenciado para a ferramenta, que é o neuromarketing. Então, é só um novo jeito de analisar coisas que fazem sentido, né? A gente utilizar os nossos sentidos para perceber as campanhas, as coisas e traduzir isso para o mundo dos negócios. E por que hoje, né, quando se fala em vendas, em potencial aumento de vendas, por que é tão importante mudar o olhar sobre o processo tradicional de vendas? Bom, o mundo mudou, a tecnologia ela vem acelerando as coisas e fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente não vai agregar nada, né? Lá em 1999, com o livro Tigger, foi estabelecido, por exemplo, a palavra gatilhos mentais. Todo mundo fala, meu Deus, a gente tem que ter gatilhos para vender. Mas, na verdade, gatilho mental não existe. Você dá uma ação para o teu cérebro, né? E só que isso virou nome comercial, isso se propagou nas fórmulas de lançamento. E o importante para que a gente tenha uma venda assertiva é entender o produto, em primeiro lugar, e saber conduzir o cliente. Porque ele não sabe o que quer até que a gente ofereça. Então, essa abordagem persuasiva, essa intenção de venda, de compra verdadeira, vai fazer você ser um vendedor ou, né, um prestador de serviço com êxito. Então, isso é uma coisa efetiva. Mas e qual que é a diferença para quem está nos ouvindo, né? Porque muito se fala hoje, né? Na verdade, se aplica muito essas técnicas de gatilho de venda exatamente para fazer o direcionamento, né? E dar o insight para o consumidor. Qual que é a diferença principal quando se fala na nova ferramenta, do uso da ferramenta do neuromarketing, né? O consumidor, o proprietário da empresa, se ele quer aumentar a venda dele, ele vai ter o olhar para os novos gatilhos de vendas, né? Sim. Gatilhos mentais. Mas e qual a diferença da aplicação do neuromarketing, da abordagem, como fazer uma venda, ter essa abordagem de neuromarketing, não gatilhos mentais? A abordagem da neurociência, ela, na verdade, ela deve conduzir essa pessoa, essa marca, né? Antigamente você tinha um discurso e isso era introduzido de forma padrão. A neurociência ela traz algumas palavras que trazem conforto, que trazem proximidade para o cliente, que traz uma forma para que ele age de maneira inconsciente. Então você acaba criando um speech onde você conduz essa pessoa para que ela não tenha objeções a você, a tua marca, o teu produto. Para quem está nos ouvindo, na verdade, pode ser falado, sem ofensa a todos os neurocientistas desse planeta Terra, pode ser falado, então, que o neuromarketing nada mais é que o uso de palavras como insights na condução de uma venda? É que as palavras, elas remetem em sentimentos, né? O nosso cérebro, ele tem um sistema límbico, que é o sistema das emoções. E toda vez que a gente quer passar uma mensagem que realmente pega, tem que ser emocional. Seja ela triste, trágica,
ou feliz, emocionante, impactante. Isso faz com que a gente cristalize as nossas informações lá num lugarzinho do cérebro chamado hipocampo. Então, se você não tiver esse apelo emocional, é como se você olhasse, mas não enxergasse. Se você ouvisse e não escutasse. Então, aquilo passa por você e vai embora. Então, o nosso intuito é fortalecer as nossas empresas, fortalecer a nossa marca, fazer com que ela lembre de nós. Nós temos que ser o top of mind. Quando perguntar de marcas, tem que ser Marx, entendeu? Como pergunta de sabão em pó, é o homo, entendeu? Então, essas palavras, elas traduzem esse sentimento dentro das pessoas. E na comunicação é a questão do storytelling, ter uma condução onde você abrace aquele consumidor para que realmente você se torne importante na vida dele, independente do produto. Uma vez nós estávamos conversando e você mencionou sobre, eu achei muito interessante isso, que é uma ferramenta que pode realmente ajudar o empresário a aumentar suas vendas, né? Que é a construção dentro do processo interno dele, né? Do produto, do serviço dele, da construção de um ciclo emocional. O que significa isso? A gente tem vários autores hoje que falam da gestão emocional do consumidor, né? Então, você nunca deixar o teu cliente satisfeito. O que o marketing diz? Satisfaça o seu cliente. Óbvio, eu tenho que agradar as necessidades, suprir essas necessidades dele. Mas a partir do momento que você tem uma pessoa satisfeita, aonde que ela tá? Digam para mim, na zona de conforto. E na zona de conforto a gente não faz nada. A gente não tem ação nenhuma. Então, a partir do momento que eu dou para o meu cliente, eu faço a satisfação dele, rapidamente e prontamente eu já tenho que ter uma outra ação para que eu deixe ele sempre em movimento, sempre animado, sempre engajado, sempre comigo, né? Então, essa gestão emocional, ela vem para isso, para que ele não se conforte em ter um produto só ou participar de uma ação, para que ele faça parte de um bando, para que ele se agrupe, para que ele chegue conosco e possa ser o maior divulgador da nossa marca. Porque a gente fala muito de marketing digital, de presença na web, mas, Carla, tia Tati, o que faz sucesso na tua empresa? Não é o networking? Networking. As conexões. Indicações, conexões, né? Networking. As outras coisas, elas incorporam, elas dão corpo, elas fazem brilhar. Mas o que de fato fecha são as relações, né? Relações. Então, a partir do momento que eu geri o meu cliente, que eu consegui trazer ele para mim, e o que ele vai ser? Ele vai ser a minha melhor mídia de propagação, né? Então, pasmem, a neurociência, ela vem assim só para traduzir essas pequenas coisas, né? E transformar os nossos negócios em grandes conexões. E como a gente fala dessa forma, ela é muito teórica para quem está nos ouvindo, né? Qual que é a forma mais prática dele traduzir isso para o processo de venda interno dele? Vamos lá. Nós fizemos todo esse trabalho de revolução na Marx e hoje a Marx, ela aplica a toda a metodologia desenvolvida, né, pela nossa mestre Josi, e hoje nós somos, né, a nossa metodologia de venda, ela é baseada em neuromarketing. Mas nós tivemos todo um trabalho, um passo a passo. E para quem está nos ouvindo, se eles quiserem aplicar isso dentro do processo dele hoje, qual a primeira mudancinha que ele precisa fazer na forma de prospecção ou no início da abordagem do cliente, né? Eu acredito que o primeiro passo é identificar quais são os erros. Então, junta a equipe, junta os gestores, junta as pessoas que são cabeças decisórias dentro da empresa e coloca todos numa mesa, post-it, régua, papel e começa a anotar, você não fechou por quê? Você não fechou quando? O que aconteceu? Anota todas essas objeções, né? E a partir do momento que a gente tira essas palavras, essas coisas que estão na mente e traz para o plano real, para a gente bolar um plano de ação assertivo, fica muito claro, evidente. Só que as pessoas que entrarem nesse processo, elas têm que se doar para isso. Joga ego fora, joga... errou, não deu certo, fala, né? O momento de criar a estratégia é esse. Como a gente fez aquela vez, colocamos no papel, vomitou milhões de coisas ali. Olha, acho que o melhor caminho pode ser tomado por aqui. E aí testa, até que a fórmula do bolo, do crescimento do fermentinho, ela crie corpo. Só que essa fórmula será temporária, né? À medida que as coisas forem evoluindo, que foram crescendo, a gente tem que colocar mais fermentinho no bolo para ele crescer. Então, a minha dica é, coloca todos os problemas na mesa e discute. Uma boa conversa já vai começar a ter um norte para a mudança desse viés da venda, da prestação do serviço ou até da organização da casa, né? Todo mundo fala em Canvas. Os Canvas, eles são bons por quê? Porque faz a gente ter pensamentos transversais sobre os assuntos. Então, o maior erro das organizações é o quê?
as pessoas que não se conversam por conta da correria. Sim, né? Então, falta de rotina, né? E às vezes você tem a solução do meu problema, só que eu não tive tempo de conversar com você. Então aquela 1 horinha de reunião vai fazer as ideias terem a conversão e aí explodir soluções. E o que a gente também fala bastante, né, é que a forma tradicional de abordagem da maioria das empresas ainda elas estão estagnadas. Sim. No momento, no foco venda. Ela não está preocupada, né? As pessoas, as empresas, elas não estão preocupadas em prestar um auxílio ou prestar uma mudança, uma transformação na vida do cliente. Ela quer atingir o objetivo final da venda. Até que o cliente seja teu é um namoro. Você conquista, você gera confiança, você apresenta soluções, ele vai te analisar, ele vai te pré-julgar e você conquista, você consegue vender e depois você tem que manter o relacionamento, né? Senão a relação acaba ali e o teu cliente vai pro vizinho. Um caso clássico aconteceu, um exemplo bem legal, aconteceu lá em Maringá ontem, né? Nós estávamos fazendo a primeira abordagem, fazendo um treinamento da equipe de lá, né? E chegou um senhorzinho, né? Que tinha marca, que tinha um projeto de construção de marca, né? E entrada no mundo da web. Faz tempo que eu não conhecia alguém que não estava no mundo, né? Digital. Sim, analógico. E tradicional. E aí nós estávamos fazendo essa abordagem para ele e a última coisa que eu falei foi marca. A última coisa que eu falei foi marca, porque no momento para ele, a necessidade, a importância para ele era construir um outro mindset no negócio dele. Então é isso que quando se fala em venda, é isso que eu acho que tem que ser bastante tido, né, envolvido ali no novo vendedor, é que ele precisa ajudar primeiro o cliente a resolver algum problema. Sim. E depois, de forma paralela e indireta, aí sim você vai direcionar para o seu produto, o seu serviço. E outra coisa, o processo ele tem que ser fácil. O cérebro não gosta de dificuldade. É uma questão de sobrevivência, né? Gerar dificuldade é sinônimo de gasto energético. E gasto energético para o nosso cérebro não é legal. Mas olha só que engraçado, né? Muita gente, inclusive quando se fala na parte jurídica, né? A parte jurídica é muito comum isso. Sim. Eles incutem um problema, aumentam esse problema, causam medo na pessoa para gerar uma conversão. Mas isso aí... E por que acontece isso? Qual é a explicação científica para isso? É o senso de urgência, né? Você ativa, dentro do nosso cérebro, a gente tem uma estrutura chamada amígdala. Ela é responsável pela nossa sinalização. Você está numa situação em risco e ela ou você paralisa, ou você ataca, ou você foge, né? Então, quando as pessoas apelam pelo medo, você está gerando um sentimento, um desconforto. E aí, prontamente, eles já vêm com uma solução, você acaba que não consegue raciocinar se aquilo realmente é importante, tem senso de urgência para você. E às vezes converte. Mas não é uma maneira honesta, mas vende. Mas não é honesto, né? Então aí vai do gestor. Eu digo para você que está assistindo aí, existem ferramentas, existem coisas importantes para que você tenha durabilidade mercadológica. Agiu de maldade, lá em cima alguém tá vendo. Você vai colher. Então, olha só. Por isso que o tópico é sempre ajuda, né? Sempre auxilia, sempre utiliza todo o teu conhecimento e transborda isso, A minha vozinha já dizia, quando a gente acende uma luz para o próximo, o primeiro a ser iluminado somos nós mesmos. Sejamos holofotes, entendeu? Se não for para brilhar, nem chega. Não é à toa, né? Que as empresas que se perpetuam hoje, elas têm uma outra preocupação social, uma preocupação mercadológica. Ela não se limita a ter uma resposta imediata. Não. Então, realmente, a gente tá aqui, quem tá nos ouvindo, não faça essas coisas que realmente, vocês não vão ser recebidos aqui no Papo Registrado. Isso. Eu sou muito feliz porque eu venho de uma família de empreendedores. O meu avô tem 56 anos de loja, uma loja de informática que começou com máquina de escrever, com cofre, e hoje tá no mercado. Então, eu digo assim, honre o seu nome, honre sua estratégia, seja honesto, faça as coisas sempre pensando que você está ganhando, não ganhar dinheiro não é errado, mas errado é você enganar, é lubridiar ou passar por cima de alguém, né? Então, o meu avô deixou esse legado muito forte na nossa família, então... Até sigam lá, Guimarães Informática Ponta Grossa, né? Aproveitando. Olha, não está patrocinando esse programa hoje, então não sigam. Que malvada! Mas voltando ao assunto,
precisa ter essa honestidade para ter permanência mercadológica. Então, Com certeza. temos um caso de sucesso. Então, confie que o que eu tô falando dá certo. E sabe o que é mais engraçado? A gente tem que entender o seguinte, né? Isso foi um tópico que eu também estava conversando ontem com uma pessoa. Quando tudo que se constrói, tudo, não só negócio, né? Mas o seu relacionamento pessoal, a sua base, a sua energia que está dentro da sua equipe, né? O negócio, familiar, enfim, tudo que se constrói com valores, né? E princípio, se perpetua. Então, quando a gente faz toda a relação pessoal também com alguém, já iniciando essa relação de uma forma errada, ela não vai ter Tudo sucesso. dá errado. É um dominó. Né? Exato. Então, traduzindo para neurociência, tudo que eu acabei de falar para vocês, isso chama-se prova de valor. Né? Então, você como se solidificasse a tua empresa, a tua metodologia, para que isso seja realmente efetivo nos negócios, né? Então, o pessoal, meu Deus, que dificuldade. Não é dificuldade. Na verdade, é assim, porque nada que vem fácil, né, fica. Então, se você construir algo que exige um pouco de dificuldade, que você consiga evoluir através dessa dor, ela será permanente. Veja as pessoas que ganham na loteria, por exemplo. O dinheiro vem muito fácil. Em pouco tempo tão pobre. Sim, sim. Agora aquele empresário que batalha, que faz negócio, que quebra a cabeça, que perde, ele só multiplica. Né? Existe até mais uma coisa da neurociência chamada efeito da hormose. É o estresse que fortalece. Tem um capítulo no livro... Você viu? Ele fala bastante do estresse, né? Como um propulsor, né? Não existe nada de evolução na vida se não houver um estresse moderado, pelo menos. Desde músculo, desde aprender uma língua estrangeira, desde montar um speech de marca, desde conquistar um cliente, sempre é um estresse, porque isso faz a gente transformar, mudar, evoluir. A borboletinha não tá no casulo lá, feinha, lagartinha, judiação. De repente ela quebra aquela barreira e sai linda, poderosa, voando. Então, né? Aguente, não seja fraco. E grande parte também de quem está nos ouvindo, qual que é o objetivo hoje, né? É entender que existe uma nova forma de vender. E essa forma, ela pode ser ativada no seu consumidor de forma significativa e positiva para o negócio dele. Sim. A grande vantagem também, eu entendo, que é o encurtamento dos processos de venda. Quando eu procurei implementar isso na Marxi, qual que foi o principal objetivo? Tornar uma venda que era complexa, uma venda simples. Sim. Então, para o consumidor que não está entendendo ainda na prática como aplicar isso, como nós fizemos através da aplicação do neuromarketing, é demonstrar que a necessidade dele é maior que outras prioridades. A necessidade dele na proteção de uma marca é muito mais significativo do que comprar um novo produto para dentro da mesa dele. Então, do que comprar fazer uma aquisição de um bem físico, né, de um bem mesmo, material. Na verdade, quando a gente fala especificamente da Marx, né, propriedade intelectual, ainda mais hoje, onde as startups e todo o ecossistema de inovação vem crescendo abruptamente, existem muitos registros, né? Então, de uma forma ou outra, os empresários tradicionais, eles vão ser impactados por uma ameaça, né? Infelizmente, isso é uma realidade, não é um jogo sujo, não, é uma realidade, uma necessidade mercadológica, né? Então, ao implementar essas estratégias no speech da Marx, qual que é o nosso objetivo? É mostrar para ele que ele é importante, que ele tem um sonho que ele construiu durante uma vida, que traduz tudo para ele, que é a marca, né? E o que a Marx quer? Proteger, quer abraçar, quer dizer, olha, vem com a gente vai cuidar de você, vai proteger, vai te dar suporte, vai estar junto com você, não só mais uma empresa que registra, não, mas aquela empresa que acredita no sonho dele, não é? Então essa abordagem, ela vem para isso, para mostrar para as pessoas que não é só mais uma empresa, mas é uma empresa que cuida dos seus negócios, que indica, que promove networking, que vai trazer o empresário para falar da empresa dele, vai dar uma oportunidade dele mostrar o serviço dele para o mundo. Às vezes aquele empresário, puxa, procura, doutora Carla, eu quero registrar minha marca, mas olha, minha loja é pequenininha, eu sou humilde, eu não tenho nem presença na rede social. Não tem problema, eu vou colocar você aqui para sentar comigo, para dizer sobre o seu negócio, para dizer onde você está, porque eu quero que você ganhe, que você cresça, porque ele crescendo, todo mundo cresce, não é? Exatamente. Então a neurociência, ela vem para colocar essa pitada de amor, de carinho, de esperança, de conforto e segurança para você que está aqui assistindo hoje e que vai registrar sua marca conosco, entendeu? Dica de milhões, hein? Olha isso aqui é dica de milhões. Sim, é sim. Trazer, então, resumindo, é trazer para o seu negócio a pitadinha do amor, a pitadinha da proximidade, né? A pitadinha
aconchego, dessa segurança efetiva, né? E assim, e outra coisa que eu acho incrível nesse ecossistema é que você que está em qualquer lugar do país, você pode estar com a Marx, porque a Marx é digital, entendeu? E além de ser 100% online, digital, agora nós estamos aqui com um podcast nosso, único aqui, para trazer os nossos empresários, conforme a Josi falou. Então, se você quer estar aqui nessa mesa, nessa bancada, seja um cliente Marx. Sim. Então, assim, é incrível poder falar dessas coisas de empresas que dão não só um produto, um serviço, mas que abraçam o cliente. Eu acho isso maravilhoso. Eu quero que, se você é empresário e pensa, puxa, reflita sobre o seu negócio. Será que você está agindo dessa forma? Será que você está colocando um pouquinho da neurociência? E sempre perguntam para mim, Josi, mas fazer uma pesquisa de neurociência com equipamentos, isso é muito caro. É caro. Essa é a primeira impressão que eu tinha, que né? É inacessível, é para grandes marcas, né? Exatamente. Mas assim, o que a gente pode fazer como um bom brasileiro? Um brainstorming. Vai lá, pesquisa, puxa, do que eu posso tirar disso pra mim? E traz pra dentro, joga na mesa, pega as cabeças. Se você não tem, se você é sozinho na empresa, chama um amigo pra tomar um café, pra almoçar. Fala, olha, você que é inteligente, que tem neurônios que conectam, me ajuda. Não é? E aí as ideias, elas vêm, elas fundem, né? Sim, tudo flui, né? Então, quando se debate de uma forma saudável, quando tá em... Eu acho que acima de tudo também, quando estão em sinergia, né? Sim. Qualquer pessoa, quando você alia ela, quando você tem um propósito também, né? E é interessante falar de propósito agora, porque eu lembrei de uma coisa muito importante. Fala, Josi, nos fala. Vamos sair dessa parte técnica da Josi mestre e vamos entrar agora na Josi humana, não técnica. Qual que é o seu propósito? O que você avaliou durante toda essa tua jornada, né? Que hoje você pode identificar assim, olha, eu encontrei o meu propósito. Então, eu vim do esporte. O esporte sempre me ensinou a lutar. Me ensinou a degustar o gostinho da vitória e aprender com a dor da derrota, né? Eu odeio perder, como a doutora Carla, eu odeio! Competição on aqui. Se eu entro numa batalha pra ganhar, entendeu? Então não briga comigo, mas eu sou difícil de brigar. E aí o esporte me deu essa visão e eu entrei no mundo dos negócios e eu sempre fui criativa, querendo me destacar nas coisas que eu fazia. E aí, com a neurociência, eu aprendi sobre você potencializar o seu próprio corpo, a sua própria vida, né? Então, você é uma Ferrari, se você... Não derruba tudo. Então, você é uma Ferrari... Era o momento do nosso Christian, né? Do nosso Cristiano fazer aquela musiquinha. Então, né? Tudo bom. Então, você é uma Ferrari e coloca um combustível ruim. Você não vai acelerar 200 por hora. Mas você vai andar, né? Então a neurociência, ela me ensinou a ter a famosa alta performance. Essa doida aqui, ela vê, a gente trabalha alucinadamente e eu ainda acordo de manhã cedo, vou treinar, vou fazer minhas coisas. Então não tem preguiça, enfim. E aí... No meu caso não é nunca preguiça. No meu caso é porque eu não consigo tomar o tal do cúrcuma com água quente, com alho, limão, eu não consigo ainda. Eu sei que é só isso, só por causa disso. Não, mas abrindo parênteses, a gente vai melhorar isso, fecha parênteses. Então essa jornada, esporte, empresariado, mudança de vida... O que eu sinto? Eu sinto que dentro da minha vida existe um potencial de transformar as coisas, as pessoas, de agregar dentro das organizações. Então, eu não sirvo para ser encaixotada, eu sirvo para abrilhantar. Ai, que ego, né? Não, mas é verdade, eu gosto de colocar minha essência nas coisas. E fico muito feliz quando as coisas prosperam, porque passaram por mim. Então esse é o meu propósito de vida, né? Hoje eu sou professora também da pós-graduação. Um beijo para os meus alunos lindos. E sabe o que eu acho mais engraçado? A gente se conheceu e ambas revelaram muito isso, né? Essa afinidade. Nesse processo de expansão da Marx, né? Que nós somos a primeira rede de franquias aqui do Brasil, de marcas e patentes. Nesse processo de expansão, eu me relacionei, né, com muitas outras novas pessoas com diferentes culturas, com diferentes perfis, e se ajustar a cada um deles foi um grande desafio. E esse desafio, ele trouxe várias mudanças, mas o principal tópico que eu lhe trouxe, né, desses últimos meses de expansão é exatamente essa importância que você, esse espelhamento nas outras pessoas,
que é capaz de transformar o que ela é. Sim. E a gente sempre ouviu falar assim, não existe processo de mudança, a pessoa ela não muda, ela tem um objetivo, ela vai ser assim e acabou. Hoje eu falo que quem perpetua isso, ela é uma grande falácia, na verdade, porque a pessoa, desde que a gente consiga mostrar para ela a potencialidade, e aí nossos objetivos são tão comuns que quando você fala em potencialidade, você fala em potencialidade de saúde. Eu falo em potencialidade de resultado. Não, antes de nos conhecer, né? Eu sempre falei isso, né? Falei assim, olha, quando eu chego num franqueado, eu quero potencializar o que ele é. Sim. Eu quero potencializar e mostrar para ele algo que ele pode fazer. Ele pode fazer aquilo, ele pode e vai alcançar aquilo. Então, é engraçado que são objetivos em comuns. E o que move isso? O que te move? Porque eu tenho a minha força, o que faz eu ter movimento em relacionado a isso mesmo, na dor. E o que faz você ter esse movimento para transformar vidas e potencializar? Tudo isso é um ecossistema de evolução, de ganhos, né? Sejam eles pessoais, financeiros, mercadológicos. Então, toda essa transformação eu sei que ela é uma semeadura desse networking maravilhoso, né? E essas correlações, elas vão me trazer pessoas maravilhosas, como trouxe você na minha vida, como mantém os meus amigos, mas que vão trazer negócios, que vão trazer oportunidades, que vão trazer coisas que vão fazer sentido e que vão fazer com que a gente cresça, né? Em todas as áreas. E sabe, nisso aí entra também uma outra área muito importante que talvez quem está nos ouvindo ainda não se atentou para ela ou ainda não está desenvolvendo isso de uma forma mais forte ou mais presente na vida deles, né? Que é a espiritualidade. Ah, sim. A gente entende que é uma conexão de fatores que fazem com que a vida, né? Muita gente fala energia, eu falo Deus, né? Sim. Mas a depender dos valores de cada um, são situações que vão agregar. O que você fala também o que a neurociência fala sobre a espiritualididade? A espiritualidade, ela tem uma linha... ela inicia na nossa vida de maneira pequena, existe uma curva, né? Existe um autor que fala sobre a curva da espiritualidade. Então, a gente, quando é bebê, a gente não sente muito essa espiritualidade por conta da razão, cognição, etc. Mas chega um momento da vida, a partir dos 60 anos, que a espiritualidade ela se abre muito grande e essa conexão com o que você acredita, ela se torna muito forte. Então, se você não realizou as coisas durante a tua jornada, se você realizou, toda essa coisa ela vem de forma abrupta, assim. Então, eu não fiz, a pessoa daí fica um idoso rançoso ou fica aquele maravilhoso que abraça, né? Então, durante a nossa jornada, a neurociência diz que se você acredita em algo, se você consegue se conectar, seja com uma meditação, seja com Deus, seja com uma espiritualidade, com uma energia, uma força, você consegue se ancorar para fazer com que os seus propósitos continuem, tenham continuidade. Então eu digo assim, ter Deus no coração ou ter essa energia é como se você no final do dia tivesse sem bateria, igual o teu iPhone. Aí você se conecta, respira fundo, sente o universo, sente tudo que há de tão grandioso, como a vida ela é maravilhosa para nós, é como se você colocasse na tomada. Pá, e aí vem aquela energia assim, fuf, e aí todos os teus medos, todas as angústias, todas aquelas coisas, elas vão embora. E existe um canal direto para isso? Existe. Acreditar. Fé. Fé, né? A fé. Sim. E aí, quando você falou assim, que você acredita no teu franqueado, que você potencializa ele, por quê? Na neurociência chama-se neurônio espelho. Eles olham para você como uma figura forte, uma figura determinada e falam, poxa, se essa polaca consegue, por que eu não consigo? Eu quero mais até. Sim, né? Então a gente sempre precisa ter um mentor, a gente precisa ter um ponto de referência, né? A partir do momento que eu me equiparei com você, puxa, agora quem que pode ser, que pode agregar para nossa vida? E aí vem o risco hoje, né? Agora envolvendo assuntos mais polêmicos, porque papo registrado é isso, né? Põe uma música de polêmico aí. É conteúdo. Ó o polêmico. Vamos ver. Mas também rufem os tambores da polêmica. E a polêmica é quando o espelhamento que a pessoa faz, o uso desse neurônio espelho, né? Quando ele se dá em algo em um mentor ruim, e um mentor com uma ideologia negativa, ideologia que eu vou falar que uma politicamente, né,
Uma energia estranha. O que faz? Isso reflete muito, por exemplo, hoje, eu fiquei bastante surpresa, me causou bastante estranheza quando eu estava em uma cidade aí do Brasilzão, implantando uma franquia. Sem detalhes, por favor, para não dar treta. Sim, polêmica, eu falei, momento polêmica, mas sem revelar, né, detalhes sobre isso. Enfim, quando eu estava fazendo o treinamento, eu nunca tinha ouvido falar isso, né? Talvez porque as culturas diferentes, né, de cada cidade, de cada canto, região. E me foi revelado o seguinte, que... Foi revelado? Não, sério, eu fiquei muito impactada com essa informação. Que a postura de... eu perguntando um pouquinho mais da vida do funcionário, né? Me foi revelado que ele foi conduzido por um mentor, né, que apareceu na vida dele com 8 anos de idade. Então, ele, desde os 8 anos de idade, ele tinha entendido que a valorização que ele dava para determinado assunto era daquela forma, era a melhor, que tinha que ser daquele jeito. Porque ele foi conduzido daquela ideologia desde 8 anos de idade. E ele, então, hoje, ele tinha, eu acredito que estava com 28 a 30 anos, não me lembro agora. 20 anos passaram com essa meleca grudada aquela enraizada no cérebro. Uau. E como faz, entendeu? Então, a pessoa, ela foi alimentada por, como a gente falou, ele tem essa parte de neurociência, de espelhamento, mas houve um espelhamento, não vamos falar errado, mas um espelhamento... esquisito. Para valores, não... Então, mas veja o que faz para romper isso? Veja o caso do Hitler. Né? Ele foi um mentor desgraçado, falando um português bem claro. Então, isso vem chancelado no nosso DNA. A pessoa, ela já vem com caráter dentro. Por mais que a vida molde, a essência dela é uma. Claro, né? Então, o que eu posso orientar nesse caso quando é identificado quando esse problema, essa objeção que incomoda e que as pessoas percebem que não é boa? Tem que fazer uma condução nessa pessoa para que ela enxergue que ela não está sendo positiva. Mas como fazê-lo enxergar? Porque se a pessoa não quiser, ela vai acreditar naquilo. E não vai mudar. Ela não. Eu nem com os meus superpoderes de galáxia consegui. Eu não consegui nem fazer me ouvir. Então, aí essa pessoa abriu a visão. Então é isso que eu acho engraçado, essa pessoa, ela precisa tropeçar, bater a cabeça no chão, abrir a testa para daí ela ver a importância. Daí vem a importância da educação também da família, né? Sim. A família, ela tem que entender quem é o mentor na vida dos seus filhos, porque olha só o reflexo, 20 anos depois, no momento de colheita dessa pessoa, quando essa pessoa ela poderia estar voando, ela poderia estar realmente produzindo algo favorável para a sociedade, significando algo para alguém. Sim. Ela tá lá, entrando em um declínio mental, né, absurdo. Não, ela vai entrar no buraco, na fossa, aí ela vai ficar, meu Deus, eu preciso de ajuda. Aí ela vai perceber, nossa, quanto... Mas quem vai? O meio, mas olha o desafio, porque o meio dele continua sendo o mesmo. Então não adianta, é assim, ó, você falou a palavra corretíssima, o meio, né? A neurociência fala da memética, a influência do meio sobre o indivíduo. Então, a partir do momento que eu quero ser melhor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair da mediocridade e buscar coisas melhores. Eu quero aprender uma língua estrangeira. Não adianta só ficar na escolinha de inglês. Eu tenho que sentar na frente do computador e conversar com o nativo, eu tenho que fazer viagens. Então, essa pessoa, ela sai desse ecossistema para ela perceber de maneira involuntária, ou ela vai tomar um tombo muito grande na vida, que ou ela vai para a fossa ou ela muda. Não tem jeito, né? E a tendência sempre das pessoas é a fragilidade, é cair na fossa e não levantar. Mas veja quantas pessoas estão agarradas em consultórios aí, com psiquiatra, com neurologista, tomando remédio, se ferrando, né? É por conta do quê? De não acreditar, de não se permitir sair da zona de conforto. Ela não é que eu vou além, não é uma questão de não se permitir, ela não tem a força, porque ela foca na fragilidade emocional dela, né? Não consegue. Por isso um dos tópicos, inclusive, eu fiz essa semana, né, o meu Clube Empreenda, um outro canal que eu tenho de... E eu falei exatamente da necessidade do fortalecimento da mente. Sim. E o fortalecimento da mente, ela envolve vários aspectos. E
quando eu mencionei que esse meu processo de expansão, ele só está sendo possível a realização porque eu já tinha uma mente fortalecida e nem sabia, mas nem, não foi construída para isso. É de perfil, é de momento. Tá chancelado na tua genética. É como eu sou, entende? Então isso eu entendi e hoje eu vou buscar muito, cada vez mais, né? Porque Sim. realmente a gente percebeu que existem fatores que vão influenciar de forma gigante e vão propiciar uma quebra. E se você nesse momento da quebra não tiver preparado, né, mentalmente falando, vai desmontar. Então, existe uma grande necessidade das pessoas entenderem e darem mais atenção. Como que faz, por exemplo, um vendedor que está quebrado emocionalmente potencializar de vendas? Não vai. Então, é isso que o empresário tem que entender. Infelizmente, às vezes, a gente insiste, treina, dá ferramenta, metodologia. Como gestor, faz tudo, né? Prepara aquela pessoa, acredita e fala, vai! A pessoa... Exato. E não tem jeito, a gente não faz milagre. Infelizmente, as pessoas não fazem milagre. E por mais farol que nós sejamos, por mais humanos que nós sejamos, por mais encantadores, por mais líderes, a gente não vai agradar toda a equipe. Vai ter 70% da equipe que vai estar junto, que vai estar aderido, vai ter 20% que vai estar meia boca, e vai ter os 10 podridão que vão estar só querendo infernizar e atrapalhar tudo. E aí vem o olho do gestor, fala, puxa, aquelas pessoas, o perfil daquelas pessoas não condizem com a vaga que eu tenho. Aí você troca, né? Então, ou coloca em outra função, movimenta a empresa. Mas olha que interessante. Porque não é que a pessoa ela não sirva para a tua empresa, ela só está alocada no lugar errado. Você serve para cá. E é engraçado que nos nossos treinamentos ali das franquias, né? Eu sempre foquei na parte técnica e jurídica. Eu vou ensinar meu franqueado a vender e vou ensinar meu franqueado a parte jurídica da propriedade intelectual. Mas hoje eu já aumentei mais um tópico, que é a parte emocional. Sim, tem que ter. Então, agora eu coloco dentro do nosso cronograma de treinamento, né, como fortalecer a mente dele. Porque, veja, a pessoa, ela vai estar vendendo. E quando a gente trabalha de vendas, é metas. E isso impacta muito o emocional dele. E é engraçado, olha só, vamos falar agora sobre... Eu sei que você também, que é empresário, que toda venda, a sua empresa, ela é movida a venda. Independente se você aplica é um serviço ou um produto. Ela é movida a venda, né? Sim. E num debate que eu estava tendo ali com um dos funcionários, dos franqueados, né? Surgiu a seguinte frase. O que você acha sobre isso? Surgiu a seguinte frase. Eu não gosto de meta, porque meta me significa fracasso, e aí se eu não bato a meta, então significa que eu sou um fracassado. O que você falaria? Uau! Barulhinho, que essa pegou a nossa mestre de surpresa. Não. Olha só. Meta me remete a fracasso. Bom, eu não gosto porque me remete a fracasso. E eu perguntar, se eu não alcanço, eu sou fracassado. A primeira coisa que eu perguntar, então, do que você gosta? Não. Calma. Tá. A pessoa... não sei, eu gosto. Então, assim, essa pessoa... Tá, eu vou responder. Pergunta. Do que você gosta? Aí ele falou, ele falaria, né, no perfil dele. Eu gosto de vender sem meta. Então você não é um vendedor, entendeu? Não faz assim. Eu não fiz isso. Eu fiz eu dei conta ali de responder. Então, fala, veja só. Como fazer essa... Vamos focar sério, né? A primeira coisa que eu tentaria mostrar para ele, que a meta não é um divisor de águas, um chancelador de fracasso, não. Ele é um impulsionador. Agora nós falamos a mesma coisa. Entendeu? Falei exatamente isso. Ele vai fazer com que ele se descubra, com que ele veja uma oportunidade, com que ele se motive. Puta, sentir a sensação de conquistar mais um cliente, né? Só que... É mudar o conceito de meta, né? Então é isso que eu tentei fazer. Só que essa pessoa, ela é assim, né? Então, assim, você vai tentar, você vai dar a ferramenta, vai dar a oportunidade, vai treinar, vai estar junto, falar, vamos. De repente, essa pessoa descobre. Aquela sementinha tá plantada lá, só que tá ofuscada. Então, você foi lá e deu um gatilho e ele se descobriu um grande vendedor. Pode acontecer. Claro. Mas pode não acontecer. Aí você pensa, puxa, talvez o teu perfil comportamental seja mais de escritório, então eu vou te dar uma função. Você não gosta de vender a marca? Então vamos direcionar os custos, vamos fazer outros estudos. Você fica prospectando clientes e passa para o comercial fazer abordagem. Pronto.
entendeu? Vai estar vendendo de maneira... mas eu discordo um pouquinho nesse aspecto, porque o que eu entendo? Se a gente já, nesse meu momento atual de vida, antigamente a doutora Carla fazia outra coisa. Sim. Mas esse momento atual, hoje, né? E eu fiz isso, né? Você dá um vazare nele. Chá! Antigamente era... Vazare! Né, bye. Mas hoje, o que eu analisei, né? Que a chance de mostrar um conteúdo que ele não sabe, ou seja, de mostrar para ele uma nova visão... O que essa pessoa fazia antes? Eu não posso falar não, porque daí vai identificar. Ah, tá. Mas a chance da pessoa... Mas era vendas também ou não? Vendas também. Ah, tá. Mas a chance de mostrar para ela que essa limitação que ela criou numa crença, né, que criou um obstáculo na mente dela, e se ela remove isso, ela passa a voar. Remover não remove, você só aloca. Né? Entendeu? Vai pra caixinha, lembra minhas caixinhas? Põe pra lá, né? Põe no cantinho. Põe As no minhas cantinho. caixinhas e na linha de sucessão ali das caixinhas, né? O maior segredo, a maior sacada é que essa pessoa ela encontre um impulsionador, né? Então, para que ela encontre essa oportunidade, sei lá, financeira, de realização, de conexão, alguma coisa vai fazer ela se movimentar e buscar essa meta, né? Então você acaba tirando o peso do fracasso e colocando oportunidade. Aí quem sabe ela se coce, né? Mas pode ser que não aconteça. Então, vai depender sempre 100% da pessoa. Sim, não adianta vontade, dedicação. E é isso que é a vida. E de repente ela tá no meio lá dentro da empresa, desse lugar, e tem pessoas que são aceleradas e de repente ela começa a conviver e o aceleramento ele vai transformando e quando vê ela tá bem igualzinha, né? Pode acontecer. Neuroespelho. Sim. Né? O neurônio do espelho, como pode acontecer. Eu falo que quem convive comigo fica. Isso pega. É o tal do efeito Carla. Ai, meu Deus. Depende. Eu tive casos de insucesso, sim. Mas aí, só pra gente finalizar aqui o nosso podcast, que eu não sei nem quanto tempo passou, tinha que ter aqui o nosso 40? 40 minutos já de falação. Eu lembro que eu comentei contigo uma vez, a gente tem mais alguns minutos ainda, que os nossos ouvintes também pode ser uma ferramenta que ele pode utilizar para, né, superar os seus medos. E eu tenho uma técnica para isso. E eu até tinha passado para você sobre isso também, né? Eu tenho uma técnica para isso. A técnica é a técnica das caixinhas. Sim. Então, quando existe qualquer tipo de sentimento, na minha forma de analisar e pensar a vida, eu coloco esses sentimentos em caixinhas. E essas caixinhas alocadas dentro do meu cérebro, eu determino a importância dela, em que lugar que ela vai estar na fila. Espera aí, pessoal. Traduzindo, imaginem a cabeça e uma linha de produção. A caixinha 1 é a caixinha que está ativada. A caixinha 2 é a caixinha que está meia vida ali. E da 3 para trás é as coisas que você quer guardar, engavetar no arquivo. Né? Exatamente. Então, nessa linha de produção, eu defino se existe um medo na minha caixinha número 1, a primeira coisa que eu faço como técnica minha é jogar o medo lá para a caixinha do final. Eu vou deixar, eu falo assim pro medo, ele tá ali, você vai ficar aqui, mas você vai passar primeiro uma fila, meu bem. Não vai ser assim prioritário, né? Sim. Você vai passar por uma fila. Então, na minha forma de pensar e analisar, eu consegui administrar a mudança, né? O realocamento de toda coisa negativa que vem. Claro. Ela acontece. Só que quando ela aparece e logo a gente estanca, né? E como a gente estanca? Jogando ela pro final da fila. Sim, então, essa é a minha técnica que eu falo. Uma frase da Josi é: dê importância para o que é importante. Mas como que você, dentro do medo que aparece, como que você consegue definir o que é importante? Muda o foco. Exato. Muda o foco. Então, a tua técnica minha técnica é colocar na caixinha. A sua técnica tem que mudar o foco. Se você tá ali naquele ócio desgraçado, só pensando na coisa ruim, você vai ficar focado na coisa ruim. Veio o pensamento ruim, já vai fazer outra coisa, passa pra cá, vê o que tem de importante, vai conectar, então, movimento. Vamos, Cris, só me dá meu celular, por gentileza? Vamos responder aqui uma pergunta que uma telespectadora nos mandou, né? E como que a gente qual que seria a nossa reação em relação a isso? A sua reação, principalmente em relação a isso, né? Cris, cadê os nossos stories? Os nossos bastidores? Cadê? Mas enfim, vamos lá. Ela nos comentou, ela fez a seguinte pergunta, né, pra gente aqui.
preciso de uma ajuda. Estou fazendo terapia e tudo mais, mas mesmo assim tenho uma dependência emocional absurda de alguém. E isso está prejudicando o meu estudo do trabalho. Não sei se consegue me entender, mas pelo que eu vejo, você é bem melhor sozinha e quero saber como você faz para ter um caminho para isso. Ninguém é melhor sozinho. Ninguém. Ela falou, foca na pergunta. Foca na pergunta. É que o sozinho que ela quis dizer... Qual que é o sozinho que ela quis dizer? Porque você tá na estrada, porque você tá... Mas assim, tá na estrada, mas tá conectada com pessoas. É uma jornada solitária, embora... É solitude, não solidão. Exato, né? Então assim, se essa pessoa ela é pegada emocionalmente, primeiro a gente tem que observar algumas coisas. O que essa pessoa faz de rotina? Qual é o trabalho dela? Ela tem um senso de pertencimento aonde ela está? Porque às vezes ela tá num trabalho. Então, às vezes ela tá num trabalho que ela não se sente parte, né? Então, se você tá ali por o teu corpo tá lá, mas o teu espírito tá pensando na desgraça. Então, assim, senso de pertencimento. Quais são as atividades dessa pessoa? O que ela come? Você sabe se ela vai no banheiro com regularidade? A gente sabe que o segundo cérebro é no intestino, né? 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, se a gente não faz o número 2, a gente é enfesado, a gente é chato, rabugento, né? É um saci pererê. Então, precisa pensar no ser humano como uma bola 360 graus. Ela só vai suprir essa necessidade emocional se ela colocar uma comida. Ah, troquei pela comida, troquei por um vício, troquei por um cigarro, troquei por um esporte, troquei por um trabalho, troquei por um propósito. Então, eu vejo por mim. Eu sou uma pessoa bem estável, né? É difícil você me ver no buraco ou me ver muito eufórica. Mas esses momentos acontecem na minha vida. E o que eu faço? Eu me agarro no que me faz bem. Eu vou dançar, eu vou fazer esporte, eu vou estudar, ligo para uma amiga, ai, vem aqui me acudir. Eu me preencho com coisas benéficas. E aquela preocupação acaba que vai embora. Não vou dizer, às vezes eu fico 2 dias, eu fico... Normal. Meio beiçuda, chateada. Mas assim, a minha mãe sempre me ensinou, filha, você tem um problema na tua vida. Você tem uma dificuldade. Você tem algo que você não conseguiu ir pra meio. Você sabe, né? A gente é igual. Não conseguir é terrível. Não, me destrói. Ainda bem que não acontece tão muito, né? Coitada, né? Então, aí eu me permito. Se verdade. Eu me permito, então, degustar esse sentimento por um dia, por uma noite que seja. No outro dia eu já acordo, já sacodo poeira e bola pra cima, entendeu? Eu não quero nem lembrar que eu passei por aquilo e vai embora. De repente aquilo ficou pra trás e minha vida já andou e de repente eu sou impactada por essa informação de volta e ela não me atinge mais igual um canhão. Ela vem como um... E eu falo, Então a dica pra ela, a gente pode resumir que é buscar formas que ela tem... Coisas que ela gosta. Que ela gosta de fazer. Mas isso é difícil, porque ela tá numa depressão, quem tá nessa posição, ela não consegue visualizar, né? Coisa positiva, é tudo muito negativo. Eu contei pra vocês, eu tive um episódio na minha vida que eu tive depressão. Eu tava gorda, sem dinheiro, cheia de alergia, podre. Era só empurrar e jogar a terra em cima. Mas o que aconteceu na minha vida? Alguém foi me puxar? Alguém foi me cutucar? Eu tava tomando antidepressivo, eu tava com com diagnóstico de síndrome de burnout. Ninguém parou pra mim e falou, ai, emagreça. Nem enxergava que eu tava gorda, eu tava virada no Majin Buu. Enfim, né? Põe pra cá. Eu, um dia, me olhei no espelho e falei assim, eu não aceito essa versão da Josiele. E agi. Pronto. Eu acho assim, só que essa sou eu, né? Exato. Então, quando a gente fala em perfil, a maioria das pessoas tem um perfil mais frágil, lembra? Sim, tudo é fragilidade. Sim, então, sim. É muito melancolia, é muito mimimi. Então, na verdade, o que a gente pode falar para essa pessoa que buscou auxílio, né? Primeiro ponto, você buscou auxílio, isso já é uma ação. Sim. E vê se esse auxílio é o correto também. Mas não sei, né? Não, enfim, esse ato de buscar o auxílio já é uma ação. E essa ação ela vai ter outras repercussões, né? Sim. Então, o que eu sempre menciono, né? Eu tenho uma outra metodologia, tem metodologia para tudo, né? Uma outra técnica que eu uso e eu passei por várias dificuldades também, né? Normal. Todo mundo, eu tive vários momentos de ruptura.
E quando você mencionou, a gente se permite degustar, mas o que faz a gente sair, porque quando a gente se permite degustar, também tem o problema. Ah, sim, você pode entrar num limbo. Na valeta. Limbo, né? Então, assim, é um risco muito grande, porque não tem autocontrole, claro, né? Claro. Então, eu também me permito degustar, mas qual que é a alavancada? O que vai fazer alavancar para sair imediatamente disso no menor espaço de tempo, né? Que esse é o nosso grande diferencial. Sim. Mas o que eu entendo de técnica que faz isso, né? Eu sempre coloco na minha agendazinha mesmo, tem uma agenda para isso. Eu sempre faço duas situações. Ou eu posso fazer isso, ou eu posso fazer aquilo. Então, eu tô nessa fase. Eu desenho isso. Eu tenho isso como forma minha de técnica, né, gente? Não sei nem se é correto ou não, mas eu faço. Eu desenho, tá? Nessa situação, eu posso fazer isso ou aquilo. O que eu quero fazer? Quando eu vejo expresso, visual, quando eu visualizo a parte negativa, Sim. Entendeu? Obviamente, eu não quero a negativa. Então, eu vou buscar sempre fazer na opção melhor. E quando eu falo, não, eu quero isso, eu desenho. Isso aqui é desenhado. Que um dia, quando a gente for sucesso nesse mundão... Já é. Né, muito mais. Essa agendinha vai valer ouro. E quando eu desenho, né? Quando eu faço o desenho aqui que eu quero isso, eu já automaticamente penso como fazer isso. Então, aí já você mudou seu mindset só num mapeamento. No mapeamento seu. Eu tenho o meu caderninho da espiritualidade. O que é isso? O meu caderninho da espiritualidade é quando eu tô conectada lá com o meu divino maravilhoso. E quando eu tenho quando eu tenho uma angústia, alguma coisa que me incomoda, eu escrevo. É como se eu fosse um mecanismo de tirar da minha cabeça. Bom, eu vou lá, escrevo. Gente, eu já recebi essa cartinha dela já. Você estava angustiada comigo? Daí eu leio aquilo e falo, nossa, vira essa parte. Não, mas não é só pra angústia. É pra coisas que eu mensuro, pra muitas coisas. Mas assim, mais forte pra mim é quando eu tô com algum sentimento que tá me incomodando, assim, tá sendo uma areinha no meu sapato, eu vou lá e escrevo. É como se eu tirasse da minha mente. Aí vai embora. Daí outro dia... Ou seja, quem está nos ouvindo aqui, né? Encontre o seu mecanismo, a sua ferramenta de visualizar o problema. Sim. Então, veja, nós não sabíamos disso. Eu tenho a minha agendinha, ela tem o caderninho dela, mas o que isso significa na prática? Significa que cada uma buscou uma forma de ver o problema, externalizar o problema e com isso já criar uma solução em paralelo, né? E você sabe que a neurociência, até as táticas de criações de novos produtos, de aprimoramento de serviços, elas nascem dessa premissa, né? É? Sim. Por quê? Porque você tá com a ideia, você tá com o plano no mundo subjetivo, sim, que é a mente. Da positivação, né? Você tá com aquela coisa na tua mente. Então, ela é utópica, você não pega. Sim. Você tem uma ideia, mas você não pegou ela. Positivar no papel. Aí, quando você transmite, traduz ela pro papel, pra uma tela... você trouxe para o plano real, né? Então aí a racionalidade ela começa a imperar, você começa a arquitetar coisas e pessoas e a chance daquele projeto se tornar algo positivo, ele é muito grande. Claro. Né? É por isso que existe o plano de ação, né? Por isso que vem essa metodologia de canvas, de desenho, de brainstorming, por causa disso, né? Então veja, a gente traduziu de uma forma de como fazer o nosso Canva emocional. Pessoal, emocional. aplicado também a negócio. Então fica a dica, usa isso a seu favor, porque realmente é uma forma de você sair desse mundo negativo que você está e potencializar a sua vida pessoal. Sim. E, gente, nós estamos aqui, acredito que já com o relógio. Não dá pra deixar, a gente vai ficar falando o dia inteiro. Relógio ali aqui gritando pra nós. E, enfim, foi uma honra receber você, Josi, no nosso primeiro episódio do nosso podcast de Papo Registrado. E se você quer estar aqui nessa mesa falando... Gente, às vezes não considere que é um assunto tão denso como esse. Sim, a gente está aberto aqui para falar qualquer assunto relacionado a papo, negócios e networking. Então, fica aqui a dica para você passar a contribuir e compartilhar para a sociedade em geral. Sim.
Mas para isso você precisa ser um cliente Marxi. Então, Josi, obrigado pela tua presença. E eu costumo sempre, tanto no meu Clube Empreenda, como agora no nosso podcast, encerrar os nossos bate-papos com uma frase que a gente vai, uma frase da nossa convidada, né, do nosso entrevistado. Qual frase de qualquer área da vida, de qualquer segmento, que frase você vai deixar aqui para o nosso ouvinte? Tá, então, antes de eu deixar minha frase de impacto, quero agradecer a oportunidade e agradecer ao universo por ter arquitetado essas conexões. Quando vocês olham para mim, olham, nossa, mestre em neurociência, é administradora, blá, blá, blá. Isso aí é viver com garra, né? Você buscar alguma coisa e lutar por isso. Uma coisa que a gente tem muito em comum a gente é insatisfeita, né? Total. Inconformada, então, eu tenho 50 aqui, puxa vida, o que eu faço com 50? Vou transformar ele em 300 e assim a gente vai, né? Mas assim, a minha dica, vendo esse mundo carente, esse mundo doente, as pessoas frustradas, frágeis, né? Eu diria assim, compartilhe o que você tem de conhecimento, de experiência, doe-se para outra pessoa. Porque uma das grandes coisas que eu vivencio no meu mundo acadêmico, no meu mundo empresarial, são pessoas que têm autoconhecimento, alto poder de transformação e guardam para si, achando que a outra pessoa vai ser uma ameaça ou que ela vai ser inconformada. Eu, na primeira conversa com você, eu entreguei muitas das coisas que eu tinha de maneira gratuita. Eu falei assim, olhe, é isso que eu tenho que eu posso oferecer, né? Em nenhum momento eu pensei, ela pode ser uma ameaça, ela vai roubar. Nunca. Porque a partir do momento que você se doa, você não esvazia, você preenche. E o mundo, né? Jesus Cristo já dizia na Bíblia, quando ele falava, a gente precisa dar a palavra. E aí, quando tem uma intenção boa, imagine que o universo ele é movido por energia, que o Sol atravessa milhares e milhões de quilômetros e você sente aquela luz, aquele calor aqui dentro. A tua energia colocada no planeta, a tua intenção colocada no planeta, ela vai ser o calor que vai tocar as pessoas e que vai gerar os negócios. Então a minha frase é essa: quando você doa, você não esvazia, você preenche e venha preencher aqui conosco, né? No Papo Negócio, Papo Registrado da Marxi. Acredite nas pessoas, acredite que o mundo é bom e que a gente pode... Ai, tá chorando. Não, eu tô engasgada. Podia fingir que era choro, né, miserável? Eu tô engasgada aqui, foi morrer. Obrigado, um beijo. Beijo.